Bom, quero começar falando aqui com vocês sobre o Vagninho e assim, a chance do jogador deixar o Cruzeiro, até porque tem tido conversas praticamente durante todo esse mês de julho para essa possível rescisão de contrato, e o Globoesporte.com trouxe uma matéria interessante atualizando sobre esse caso, onde assim, o Vagninho que, no caso, propôs uma rescisão de contrato de forma amigável com a Raposa, contrato que tem vínculo até dezembro de 2023, porém, ambas as partes ainda não chegaram a um acordo, porque possivelmente deve ser que o Vagninho está cobrando um valor de rescisão alto, porque, por exemplo, se o jogador recebe 100 mil por mês e teria que receber, sei lá, 1 milhão e 600 mil com o Cruzeiro, ele poderia chegar a um acordo e o Cruzeiro ter que pagar, mesmo sem jogar aqui com ele, uns 800, 900 mil, só supondo, tá? Esses valores não foram confirmados, nada desse tipo. Mas, por exemplo, algo nesse sentido, porém o Cruzeiro não está totalmente descartado o Vagninho dos planos, até porque o Paulo Pezzolano utilizou ele bastante no decorrer da temporada, mas se ambas as partes verem que pode chegar a um acordo, deve haver essa rescisão de forma amigável, porque o Vagninho que não entra em campo desde o duelo contra o Fluminense, porque assim, o jogador não está jogando no Brasileirão por conta de que ele já fez 6 jogos e se jogasse não poderia mais defender uma outra equipe se fizesse esse 7º jogo. E os únicos times que demonstraram interesse oficial nele até aqui foram o Sport e o Guarani, duas equipes da Série B do Campeonato Brasileiro, então ainda não está definido essa sua situação. A janela de transferências vai até o dia 15 de agosto e, na minha opinião, se o Vagninho pedir um valor menor de rescisão, seria muito melhor para a Raposa, porque livraria um pouco a folha salarial do Cruzeiro para o restante da temporada. Achei um contrato longo também, até dezembro de 2023, achei um contrato de 1 ano com um jogador que já tem 32 anos de idade, já estaria mais do que suficiente. Nessa atual temporada ele fez 20 partidas com apenas 1 gol marcado e 2 assistências, começou muito bem, mas caiu demais de rendimento. Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você acha do jogador, se ele merecia essa permanência até o final do seu contrato, se deveria sair. Quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários. O brasileiro para jogar na Bélgica. E o último assunto desse vídeo é a respeito assim do Rossi, e será que ele poderia ser uma boa opção para o Cruzeiro para o restante dessa atual temporada? Lembrando que o jogador que tinha vínculo com a equipe chamada Al Faisaly lá da Arábia Saudita, acabou esse vínculo por lá, e ele estava assim interessado em voltar ao futebol brasileiro, mais especificamente ao Vasco, onde ele já teve também uma passagem. Porém, de acordo com o Nicola, o Vasco não tem interesse em repatriar o jogador nesse momento, tá? O Vasco não está interessado na contratação, até por conta de já ter investido em alguns jogadores para esse setor de ponta, como por exemplo o Alex Teixeira, que pode jogar de ponta ou centralizado, mas enfim, seria mais uma opção para a equipe que não tem interesse nesse momento. O Rossi, que no caso tem 29 anos de idade, atua de ponta direita, ponta esquerda, ou seja, está dentro ali daquela média de contratações do Ronaldo nesse ano, que são no máximo jogadores de 31, no máximo mesmo 32 anos de idade. Então, poderia ser viável nessa questão. Eu vejo que o salário também não seria um valor baixo, mas também não seria 250, 200 mil por mês que o Cruzeiro teria que pagar para ele, porque, pelo visto, não tem excelentes propostas de times da Série A ou algo nesse sentido. Na equipe lá da Arábia Saudita, ele jogou apenas 15 jogos com 1 gol marcado nesse ano de 2022, nessa primeira metade do ano, e ano passado estava aí na equipe do Bahia, onde fez 43 jogos, 8 gols e 10 assistências, onde estava, no caso o Bahia, na Série A. Enfim, o atleta que teve passagem pelo Vasco em 2019, com 41 jogos, 4 gols e 5 assistências. Ele surgiu aí na base, no caso, já teve passagem por outros times antes de começar a ter destaque pelo São Bento, Operário, Paraná e Ponte Preta. Começou a ter destaque no Goiás em 2016, com 9 gols em 31 partidas, depois pela Chapecoense em 2017, foi até jogar no futebol da China, lá no Shenzhen FC, e depois em 2018 e 2019, jogou aí pelo Internacional e também pelo Vasco da Gama. Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você acha do jogador, ele que tem como principais características a velocidade, 1 contra 1, é um jogador que eu vejo que parece com o Jajá, sempre indo muito para cima dos adversários, pode fazer um papel mesmo ali como um ponta, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo, e assim, se o Cruzeiro ainda tiver interesse em trazer mais um jogador para essa função, poderia ser um nome viável, porque não tem que pagar, por exemplo, a um time para tirar o jogador, se ele tivesse contrato longo e tudo mais. Então, na minha opinião, poderia sim ser uma boa alternativa, até porque ele já demonstrou ter bons números, tanto na Série A e também, no caso, numa Série B, aqui nessa reta final do ano, eu vejo que poderia sim ser muito útil. E o último assunto desse vídeo é sobre um zagueiro oferecido à Raposa, notícia aí vinculada lá pelo Samuel Venâncio, e também peguei lá do blog da Raposa, os créditos aí para eles,
onde o zagueiro Dankler, de 30 anos de idade, foi oferecido ao Cruzeiro, tá? A informação aí então surgiu nessa última terça-feira, atleta que no caso foi revelado na base do Vitória e estava jogando lá no Al Ain do Emirados Árabes, ou da Arábia Saudita, e assim, jogador que está livre no mercado, foi oferecido ao Cruzeiro. Então, eu confesso para vocês que eu nunca tinha ouvido falar do jogador assim recentemente, tá? Eu tenho alguma memória dele talvez ali no Vissel Kobe de 2019, no Japão, mas enfim, um jogador que já teve passagens por alguns times ali da Europa, como por exemplo em Portugal, passou também na França, no Japão e agora lá na Arábia. Surgiu na base do Vitória na temporada de 2012, 2013, onde foi para o Botafogo e se destacou bastante pelo Botafogo e Joinville lá em 2015 e chegou no Estoril Praia de Portugal. A melhor temporada dele foi na temporada 2016, 2017, onde o zagueiro fez 32 partidas no Estoril, um gol marcado. Depois foi até emprestado para um time lá da França, o Lens, que tinha acabado de subir para a primeira divisão. Fez 14 partidas por lá. Jogou também no Vitória de Guimarães, lá em Portugal, e no Vissel Kobe lá do Japão, nas temporadas de 2019 e 2020, além do Cerezo Osaka em 2020 e 2021. Chegou lá no futebol da Arábia Saudita, porém não teve muita sequência, tanto que ele só conseguiu jogar dos 2 anos essa última temporada que terminou, foi o titular do time. Ele fez 25 jogos e um gol marcado. Lá tem um calendário bem menor, né? Então, jogador que faz ali 25, 32 partidas já é praticamente quase 90, 100% dos jogos do time na temporada. Não tem uma idade que é fora daquele padrão que o Ronaldo tem, né? Um teto ali de contratar, no máximo os 32 anos de idade. Tem 30 anos o zagueiro aí, que assim, tem algumas características interessantes, como por exemplo a altura. É um jogador bem alto, poderia ajudar aí nesse quesito. Tem aí 1,92 m, de acordo com o Transfer Market, então poderia ser interessante. E assim, tem até uns números dele, né, lá na primeira divisão do futebol dos Emirados, lá do SofaScore, onde ele, por exemplo, fez 23 jogos, todos como titular, 4 partidas sem sofrer nenhum gol, 2,7 cortes por jogo, além também de uma média de 1,5 desarmes por jogo e 2 interceptações por duelos, além também de 54% das bolas aéreas ele tem ganhado. Então é uma média interessante, com uma nota de média de 6,87, que é bem razoável, ainda mais para um zagueiro. Enfim, se o Cruzeiro negociasse, por exemplo, um dos seus defensores, igual apareceu essa proposta aí pelo Lucas Oliveira, aí eu vejo que seria necessário trazer mais um zagueiro. Porém, nessa altura do campeonato, não acho que seja necessário, tá? O Cruzeiro já foi muito forte ao mercado. Já temos hoje o trio titular, que eu gosto bastante, o Zé Ivaldo, o Lucas Oliveira e o Eduardo Brock. E além disso, tem no banco o Wagner Leonardo, o Luiz Felipe, tem algumas outras opções na base, como por exemplo o Everton, o Paulão. Fora aí também, se chegasse mais um, eu acho que ficaria um time muito cheio mesmo para o restante do ano. Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo. Também não acho que o Dankler teria um salário baixo, tá? Tenho certeza que ele chegaria com um valor um pouco mais elevado, até por conta dele já estar há muito tempo no futebol estrangeiro, tem quase 10 anos, né, que ele joga, passou aí na França, em Portugal, no Japão, agora na Arábia, e enfim, é um zagueiro que tem mercado sem sombra de dúvidas e foi oferecido ao Cruzeiro. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, se você já tinha ouvido falar a respeito do jogador e se você acha que poderia ser uma boa para o Cruzeiro. Está falando aqui sobre o desempenho do Cruzeiro fora de casa, onde assim, a Raposa enfrenta o Brusque nesse final de semana, no sábado às 11 horas, partida fora de casa, onde o Cruzeiro é o melhor visitante da Série B, porém não vence fora na competição há quase 2 meses. Então a Raposa vai tentar quebrar esse jejum assim de vitórias contra o Brusque, ex-time do Edu, né? Então vamos ver se a lei do ex vai funcionar também dessa vez, assim como foi no jogo da ida para o Edu e para o Cruzeiro. E a última vitória aqui da Raposa fora de casa foi lá no dia 2 de junho, uma vitória de 2-1 sobre o Operário na 10ª rodada, jogo também fora de casa. E assim, depois disso jogou contra o Vasco, Ituano, Guarani, CSA fora, além também do Fluminense, e em todos esses não ganhou, né? Apenas empatou com o CSA e com o Ituano, derrotas para o Vasco e o Guarani na Série B e o Fluminense na Copa do Brasil. Então a Raposa vai ter essa missão aí de vencer um próximo jogo fora de casa, sem dúvidas um adversário difícil, que é o Brusque fora, porém o Cruzeiro teve um aproveitamento interessante, por exemplo, no ano passado, né, com uma vitória fora ali, com um gol do Giovani no finalzinho, né, naquela partida com o Vanderlei Luxemburgo. Então vamos esperar aí que o Cruzeiro volte a vencer e que, sem dúvidas, como a rodada já começou favorecendo a Raposa, poderia ser bom, né, o Cruzeiro vencer mais um jogo, poder abrir uma vantagem bem interessante
em relação ao quinto colocado. Bom, quero falar aqui com vocês também sobre o Carlos Ferreira Rocha, que era, no caso, ex-dirigente do Cruzeiro, que indicou algumas peças carentes do time pensando em reforços para a próxima temporada, onde assim, ele não está falando que o Cruzeiro tem que trazer essas posições ainda desse ano, mas, por exemplo, o Cruzeiro subindo para a Série A em relação a esse time, o que teria de mudança de uma pessoa que já trabalhou, né, dentro do clube em entrevista ao Super Sports. Enfim, ele que era, no caso, interlocutor do conselho gestor com o departamento de futebol, ou seja, era especializado nessa área também de análise de desempenho e também de contratações, onde, de acordo aí com a opinião dele, ele disse o seguinte, abre aspas, na minha opinião, um goleiro reserva, um zagueiro para ser titular, um lateral direito titular e um lateral esquerdo titular, além também de um meio atacante pela esquerda, 2 atacantes pelas beiradas e um centroavante, todos esses sendo os titulares, né? Ou seja, um ponta esquerda, um ponta direita e um centroavante para chegar sendo titular na Série A. Na opinião aí do Carlos, seria esses os reforços que o Cruzeiro teria que trazer para ser um time para jogar a Série A no ano que vem de 2023, ou seja, trazendo ali um zagueiro para ser titular no setor, um ponta esquerda, um ponta direita, um atacante e também, no caso, um meio campista, ou seja, seria 5 atletas para serem titulares e também 2 para ser uma composição do elenco. Eu concordo que o Cruzeiro realmente tem um time interessante, alguns jogadores vêm se destacando, porém oscilando bastante. É claro que é um time bem limitado ainda, se você for pensar na Série A, mas eu tenho que pensar primeiramente em subir para a Série A, né, e ano que vem ter um planejamento mais detalhado. Até porque eu vejo que, por exemplo, o Edu está numa fase que ele não está fazendo gols, mas mesmo assim, eu acho que no Cruzeiro pro ano que vem na Série A não deveria pensar já de cara em trazer um novo atacante, um novo centroavante, até porque o Ronaldo é bem pé no chão, não vai sair gastando muito dinheiro com isso, ainda mais uma posição que um jogador na temporada anterior fez mais de 20, 25 gols, né? Então, eu acho que o Cruzeiro não vai sair contratando isso tudo, mas eu concordo também que, por exemplo, lateral direito, que agora eu vou falar sobre um que pode ser para a Série A, teria que chegar no Cruzeiro também, uns pontas, ter algum jogador que tem uma sequência maior. Eu gosto muito do Jajá, por exemplo, mas se ele for lesionar bastante, teria esse problema também. O Rafael Silva também é um baita jogador, porém, se ele ficasse lesionando, não teria uma sequência muito boa para a Série A. Então eu vejo que o principal é o seguinte, deixar boa parte desse time, meio que para alguns, por exemplo, trazer algumas posições de novos jogadores que seriam sim titulares, eu vejo com um zagueiro, por exemplo, e deixar o jogador que estava sendo titular na Série B como reserva imediato na posição. Não quer dizer que o jogador vai ficar no banco de reservas, jogar 6 partidas no ano, mas ser um substituto imediato, até por conta do Campeonato Brasileiro, Campeonato Estadual e todas as competições, né, aqui no Brasil demandarem bastante ser um campeonato